Você está sendo manipulado. E hoje eu vou te mostrar como tudo isso acontece na prática. É muito notável como nos últimos anos a mídia evoluiu em termos de cobertura de pessoas. Antigamente, as informações sobre o que acontecia no Brasil e no mundo estavam apenas limitadas a revistas e jornais. Com o tempo, isso evoluiu e foram criados jornais e televisões. Porém, o que realmente mudou tudo foi a criação da internet, redes sociais, blogs, páginas de fofoca, TikTok, WhatsApp, YouTube. Tudo isso virou um palco para disseminar informações. Digo melhor, para manipular o seu pensamento. Antes, todas as informações estavam centradas na TV, onde todos esperavam horários específicos para ver alguma notícia. E, obviamente, o Brasil foi doutrinado dessa maneira, pois bastasse uma notícia mal colocada, um pequeno viés, e praticamente todo mundo acreditava nisso. Quer um exemplo bem tosco? Nos anos 2000, as cartas de Yu-Gi-Oh! Foram demonizadas em um episódio marcado pela ignorância de inúmeras pessoas que acreditaram que o baralho infantil era satânico. Para quem não conhece, Yu-Gi-Oh! Era um anime, um desenho japonês que passava televisão na época, e muita gente, muitas crianças principalmente, tinham essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que serviam para brincar. E tudo isso começou quando membros da igreja evangélica começaram a afirmar que os cards do game de Yu-Gi-Oh! Nada mais eram que um baralho satânico. Parte disso ocorreu porque o jogo utilizava, entre outras coisas, personagens em forma de monstros que dispunham de armadilhas e feitiços, enfim. Assim, logo, a fama endiabrada do jogo ganhou repercussão na Televisa. O primeiro que denunciou essa tal impureza dos cards foi o apresentador Gilberto da Silva, em seu programa Boa Noite Brasil, exibido na época pela TV Bandeirantes. Esse era o tipo de bizarrice que acontecia. Esse é apenas um de inúmeros casos, onde a TV aberta, com o simples propósito de ganhar audiência, alimentou uma notícia que no fundo era falsa. E naquela época, qualquer pai não ia deixar os seus filhos brincarem com aquele tipo de cartas, simplesmente porque eles foram manipulados. Essa é a realidade. E nesse caso, pelo menos depois, o pessoal reconheceu que era um erro. Porém, pense em quantos casos não tiveram solução. Quantas pessoas não foram manipuladas? Com a fusão da mídia tradicional à internet, trouxe uma infinidade de benefícios. A rápida transferência de informação, a possibilidade de levar informações aos lugares mais remotos possíveis, tudo isso graças à internet. Entretanto, não podemos negar os malefícios que vêm com tudo isso. Infelizmente, muitas vezes a opinião de um indivíduo ou de uma população pode ser mudada por um terceiro, como um influencer ou uma página de notícia, que muitas vezes transmitem um único ponto de vista sobre o assunto. E o indivíduo, por sua vez, acaba acreditando sem nem questionar, como foi o caso Choquei, onde uma garota veio a óbito após ter uma notícia falsa sendo divulgada sobre ela. Aqui levamos a um caso extremo, onde a informação direcionada somente sobre um único ponto de vista levou a uma tragédia. E tudo isso porque o transmissor da informação não se precaveu em verificar a veracidade das informações. A mídia, ela tem um papel fundamental em transmitir todos os tipos de notícia. Essas notícias precisam ser transmitidas como notícias e não como fatos ou verdades absolutas, principalmente quando o caso ainda não foi solucionado. Porém, aqui é o Brasil! E sabemos como a mídia se comporta. Atualmente, não importa se as informações são falsas ou verdadeiras, o que realmente importa é se tem audiência. Com 7% da população analfabeta, 30% de analfabetos funcionais, é natural a mídia controlar os seus pensamentos. Não há como negar que a mídia é um canal ou um porta-voz que cresce e se molda a cada desenvolvimento em todo o mundo. Um exemplo notório desse crescimento são as próprias marcas digitais como o Google, o Instagram, o Twitter, que agora se chama X, WhatsApp e etc. E você deve estar se perguntando, como realmente a mídia me manipula? E eu respondo a você pelo português. Uso de palavras e colocações que induzem o seu pensamento. Quer um exemplo? Então, vamos lá. Polícia mata homem que fazia mulher refém em loja no centro de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, ele teria assaltado outro estabelecimento no Barro Preto, na região centro-sul da cidade, e fugido para a Avenida Paraná. Essa notícia foi divulgada pela TV Globo, em Belo Horizonte. Essa notícia, aparentemente simples, porém, tem uma pequena nuance nela, pois em nenhum momento
o homem que estava fazendo a mulher de refém é tratado como bandido, simplesmente que é um homem. Porém, quando olhamos para o outro lado, a palavra polícia é usada para dizer que a polícia matou o homem. Então, por que não usar da forma correta? Por que não dizer polícia mata bandido que fazia mulher de refém? A resposta é muito simples. Porque a polícia matar um homem impacta muito mais. É como se estivéssemos dizendo: poxa, um policial acabou de matar um homem ali. Por que no momento que o policial mata o bandido, ele é polícia? E o bandido, no momento que ele está fazendo o ato de roubar uma refém, ele é um homem? Por que não retratar cada um da maneira que é? Ou seja, nós precisamos dar nome às coisas. As coisas precisam ter nome. Porque, caso contrário, você está sendo manipulado. Parece bobagem, mas esse tipo de coisa acontece o tempo todo, principalmente na política, onde a mídia praticamente assume um partido político e começa a atacar outros políticos. Se você não tem um senso crítico apurado, você com certeza está sendo manipulado. Da mesma maneira, como a mídia pode ser um pau para a derrubada de uma pessoa caso ela cometa o erro de falar algo que gere interpretações controversas, como foi o caso do monarca, onde ele absurdamente expôs uma opinião totalmente inútil. Vivemos em um país polarizado, infelizmente, onde as informações são transmitidas não para informar, mas sim para atacar, para retalhar. E vemos isso diariamente, seja na internet ou na TV aberta. Aparentemente as pessoas estão sempre preocupadas em estar certas e não preocupadas em buscar a verdade. A mídia, com todo o seu poder de transmitir informações, molda totalmente o imaginário popular, com palavras, opiniões. Se levarmos em consideração que 67% dos estudantes de 15 anos não sabem diferenciar opiniões de fato e 38% dos estudantes do ensino superior não sabem nem ler e escrever plenamente, a resposta é sim, você está sendo manipulado. Manipulado por influências que segue, pelo jornal que assiste, até mesmo por outras pessoas à sua volta. E todas essas coisas acontecem enquanto você está nas redes sociais, desatento, sem filtro. Então, uma notícia surge na tela e você simplesmente toma aquela notícia como verdade, pois você não tem tempo de verificar as informações ditas. E depois de um tempo, você vai acreditando nas opiniões de todo mundo, principalmente das pessoas que seguem, dos jornais que assiste. E sabemos muito bem que a mídia quer uma plateia. E ainda pior, quando um órgão público, simplesmente por não concordar, acaba por atacar uma notícia ou uma opinião, como foi o caso da Dilma em 2014, onde o Banco Santander enviou aos seus clientes que caso a Dilma fosse reeleita, a economia teria uma piora. Esse tipo de coisa claramente era uma opinião que o banco tinha em relação às informações que ele tinha no momento. Mas claro, até nisso você é manipulado. O Santander ele teve que pedir desculpa pelo que ele fez, aparentemente incorreto, por ter enviado aos seus clientes ali de alta renda uma análise que sugere que um cenário de reeleição da tal presidenta Dilma tende a deteriorar o desempenho da economia brasileira. Em extrato, encaminhado no mês, aos clientes da categoria Select, o segmento com uma renda mensal superior a 10 mil, o banco afirma que se a Dilma melhorar nas pesquisas de intenção de voto, os juros tendem a subir, o câmbio a desvalorizar e a bolsa cair, revertendo parte das altas recentes. E a nossa grande ex-presidente, absolutamente inteligente como era, usou e abusou disso, atacou diretamente o Santander. Dilma disse que tomará atitude bastante clara em relação ao Santander. Segundo a presidenta, é inadmissível que qualquer país aceite qualquer nível de interferência de qualquer integrante de forma institucional. Questionada se o Santander fez isso, ela respondeu: fez. Isso é lamentável, inadmissível para qualquer candidato, seja eu ou qualquer outro. Então, segundo as próprias palavras da presidenta, o Santander ele não poderia ter a sua opinião em relação ao seu governo. Simples assim, você foi manipulado. E é óbvio que, naquela época, centenas de pessoas ficaram do lado da Dilma simplesmente por acreditarem na notícia, sem ao menos buscar
a fundo o que realmente aconteceu. Sim, meu amigo, você foi manipulado. Sem falar que após o ocorrido, o pessoal do Santander que fez essa previsão foram demitidos. Esse é o nível de manipulação que você sofre. Não basta ser manipulado. Se você foge dessa manipulação, você simplesmente é caçado por pensar diferente. Mas claro, né? Essa é só minha visão sobre o assunto. E você? O que acha disso tudo?